Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejamos todos muito bem-vindos nessa tarde. Para nós é sempre um prazer poder estar aqui, receber vocês e poder desfrutar destes momentos de intercâmbio, tanto físico quanto espiritual, de uma forma tão agradável. Né? Para nós é muito importante a presença de cada um que aqui se encontra. Até porque, do contrário, o nosso trabalho aqui não faria nenhum sentido. Mas queremos agradecer aqui a presença da Sandra, que é a nossa harmonizadora, né, da casa lá do Frei Eustáquio, né, para quem não conhece a Sandra, né? Porque somos de casas, né, então irmãs, né, e muitas das vezes nós não conhecemos, né, uns aos outros. A Sandra faz um trabalho excelente, iniciou aqui na quinta-feira, não foi, Sandra? Foi aqui na quinta-feira, exatamente, atividade, Salmen está ali, tá vendo? Muito bom, foram uns bons momentos, né, Sandra? Muito bom. Então, não quero me alongar, hoje nós temos o prazer de receber, né, a nossa palestrante da tarde, né, a Cláudia Regina, que é de séries, né, Cláudia? Com muito prazer que a gente recebe ela. Esteja à vontade, o tempo é seu, deixar você se apresentar melhor. Então, boa tarde, né, a todos. Eu sou de Sede, Centro Espírita Vicente de Paulo. Eu frequento a casa lá desde 96, quando eu retornei para a Sede. É uma honra estar aqui com vocês, né, a convite, né, do meu primo, Donizete, né, que fez o convite para apresentar lá e aqui. Eu falei, não, vamos estudar, né, para poder aprender mais. E a gente está sempre estudando, né? O espírito é isso, né? O espírito é estudo e prática, né? Não adianta nada só estudar. A gente tem que ter isso em mente, né? Que o espiritismo ele nos traz o compromisso da prática, né? A prática, né, da caridade, do amor, da beneficência, que a gente tem que agir, não é só estudar. E para agir, nós precisamos entender também qual é o que a gente busca, o que a gente almeja. A gente almeja sempre a felicidade, a alegria, né? Essa é o nosso grande projeto da nossa vida, é a felicidade. Mas o que a gente entende por felicidade? Esse é o grande problema. Né? O que é felicidade? Né? O que devo fazer para ser feliz? Eu busco e nunca sou feliz. Por que eu não sou feliz? Talvez a gente esteja buscando, né, em lugares errados. Estamos buscando de maneira errada. E a gente vai trazendo os estudos, o que fazer para a gente pegar a trilha, né, correta desse projeto que Jesus trouxe para nós. E às vezes a gente ainda não conseguiu seguir o caminho que Ele nos trilhou. Mas a gente foi lá, né, nos filósofos antigos, que eles também nos trazem, são precursores, né, do espiritismo, né, Sócrates, Platão. Então, Sócrates já dizia que a felicidade era o bem da alma que só podia ser atingida por meio de uma conduta virtuosa e justa. Ou seja, não tem como alcançar a felicidade se a gente não for justo e não tiver virtudes. Então ele fala isso, ela está ligada às virtudes. E Aristóteles, que é discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates, complementa: a felicidade depende de nós mesmos e para atingi-la deveríamos cultivar as virtudes. Então ele vai complementando isso aí. Então não tem como ser feliz se a gente não buscar as virtudes. E nesse livro de Aristóteles, ele vai nos colocar também um pouco sobre essa questão de como ser feliz. Que o ser humano, ele precisa pautar a sua vida em ações virtuosas, né, baseadas no pensamento, na justiça e na razão. E ele identifica, né, 3 maneiras que as pessoas buscam a felicidade. Então existem 3 maneiras que ele cataloga. Eu achei interessante porque a gente se identifica muito com essas maneiras que ele coloca aqui. A primeira maneira é guiado pelo prazer, em que a felicidade é encontrada na satisfação de impulsos e que para ele este modo é comparável dos animais. Então muitas vezes a gente está nessa
primitivismo ainda do espírito, que é buscar a felicidade nos prazeres dos impulsos. No impulso, como a gente põe alguns exemplos, no impulso do prazer da gula, né? Da compra, dos prazeres, no caso ali, o outro viciado na informática, viciado no sexo, os vícios gerais, que é os impulsos animais que nós ainda temos, lá do primitivo. E nós ainda alimentamos esses impulsos. Esse é que é o problema. Nós temos que reconhecer que ainda temos ele e saber controlar. Porque essa felicidade talvez não esteja ainda nos trazendo a verdadeira alegria. O segundo impulso é a da vida política, em que o indivíduo busca a felicidade por meio de honrarias, grandes feitos, riquezas, como se ser feliz dependesse da aprovação do outro. Né? Quantos de nós também às vezes buscamos, não, eu preciso, né, trocar de casa, uma casa melhor, um carro melhor, está sempre buscando os prazeres das posses, para poder se sentir melhor perante o outro, perante não, se eu estou melhor financeiramente, eu tenho capacidade de enfrentar a sociedade agora, porque agora eu tenho posse, agora posso estar em determinados lugares. Então busque essas honrarias, achando que vai encontrar felicidade ali. Se ela fosse real, quantas pessoas ricas, milionárias, não estariam em tratamento de depressão? Então a gente percebe isso, né? Às vezes é o contrário. Uma pessoa que ganha uma grande fortuna, ou num jogo, né, da lotérica, ou uma herança muito grande, e aí o que acontece? Desavenças familiares, aonde tinha uma pseudo-harmonia, assim instala um completo caos na família por causa daquele fortuna que chegou ali. Então, entendendo que riqueza é uma prova difícil, né? Como Jesus já nos trazia, porque é a prova que vai alimentar justamente aquilo que a gente veio controlar, porque a riqueza ela vai alimentar a vaidade, vai alimentar o egoísmo, o orgulho, ela alimenta tudo aquilo que a gente quer combater. Então temos que ter muito cuidado com esses desejos. E a terceira é uma forma mais elevada, aqui o filósofo chama de contemplativa. O indivíduo age de forma puramente racional e entende que a felicidade é um fim em si mesmo, ou seja, nenhuma ferramenta como dinheiro, poder, são necessárias para alcançá-la. Está no interior. É você conseguir ser feliz observando a natureza, tendo a capacidade de os amigos, a lição de ter amigos, gente, quantas pessoas não têm amigo? E a falta de amigos faz a pessoa ser infeliz. E a gente tem tantos amigos, tem os irmãos, tem familiares. Saber que ter laços, isso é de extrema felicidade para nós. E a gente cultivar essa felicidade é uma grande satisfação. E às vezes a gente não tem o valor nisso. E aí busca em outros lugares. E às vezes é justamente no simples é que a gente vai encontrá-la. E no livro Céu e Inferno, Kardec coloca que seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. Batendo lá com Sócrates, que ele fala que para ser feliz tem que buscar virtudes. Kardec também fala a mesma coisa, porque ela depende do quê? Quanto mais virtuoso, quanto mais virtudes eu adquiro, mais perfeito, mais purificado será meu espírito. Então eu vou encontrando a felicidade à medida em que eu vou alcançando essa purificação. Mas como é que a gente alcança, né, essa purificação? Né? Isso que é a grande questão. Porque a gente tem dificuldade, né, de desapego, tem dificuldade do simples. A gente quer às vezes buscar as coisas de maneira que a gente sabe que vai ter muitos empecilhos para encontrar. O Sócrates dizia, né? O autoconhecimento levava à virtude. A gente sabe que como é que a gente vai dominar as nossas tendências? Somente com o autoconhecimento. E às vezes a gente fica burlando as nossas imperfeições morais, porque a gente gosta de apontar as imperfeições do outro, mas quando chega na gente, a gente tem dificuldade de aceitá-las.
E quando alguém aponta, aí quem fica bravo mesmo. Quem disse que eu sou assim, ele é muito pior que eu. E em vez de aceitar, a gente rebate. Né? A gente tem esse costume de rebater. Então, o homem que se conhece saberá como agir, trilhando o caminho correto. Quanto mais virtuoso, maior será a chance de que seja feliz, porque fará bem a si e também aos outros, porque ele vai contaminar com a sua alegria quem está perto. Do mesmo jeito que quem não está bem, contamina o meio, com aquela infelicidade, com aquela desarmonia. Então, a pessoa que está satisfeita, que está bem consigo mesma, ela também transmite isso para os outros. Então, quanto mais a gente se conhece, esse autoconhecimento é o principal meio para a gente conseguir entender a famosa reforma íntima. Porque é para isso que serve a doutrina espírita, para nos auxiliar nessa reforma íntima, de buscar em nós aonde precisamos reformar. E fazer reforma é fácil de uma casa, a gente dentro dela, é extremamente difícil, não é fácil. Então a reforma íntima, você buscar os defeitos, né, daquela parede, o buraco, ir lá, chamar o pedreiro, não é nada fácil materialmente falando e muito menos no nosso interior. A gente encontrar aonde que está o nosso problema e buscar a melhora. A gente não quer se encontrar com os nossos problemas, com os nossos defeitos. E aí nós vamos empurrando com a barriga. E Sócrates ainda dizia, né? Todas as virtudes são ciências e que todo pecador é um ignorante. Ninguém é mal por querer o mal, mas porque não conhece o bem. Então a gente sabe que as pessoas, quando começam, por pior que ela seja, ela tem algo de bom no seu interior. Ela tem aquela, né, a sementinha da perfeição está ali. Nós sabemos disso. Nós precisamos alimentá-la. E como é que a gente alimenta? Somente através do amor. Através das atitudes de amor perante aquela pessoa que erra constantemente, que tem o mal ainda introjetado dentro dela. Não vai mudar através das brigas, das punições, mas através do amor. E quando ela conheceu o amor verdadeiro, conheceu o bem verdadeiro, ela consegue se transformar. Então a gente sabe que muitas vezes vai passar para o nosso caminho pessoas extremamente difíceis, maldosas. E como é que a gente vai conseguir convencê-la de que ela está no caminho errado? A gente sendo o exemplo da prática do amor. Então nós somos o primeiro. Vamos lembrar do Divaldo, que partiu há pouco tempo, né, no plano espiritual, o famoso Máscara de Ferro. Se alguém já assistiu o filme, já viu essa história, né, em que ele tinha um obsessor que aparecia para ele com a máscara de ferro, muitos anos seguidos. Esse obsessor atrapalhou a vida dele em todos os sentidos, mas Divaldo, muito perseverante no bem, no amor, mantinha a sua sintonia. Ele conseguia manter a sintonia, mesmo aquele obsessor tentando trazê-lo para o erro. Até que um dia chega na sua casa, ele tem um lar de crianças e que ele adotava todas as crianças abandonadas. A gente até conhece a Casa do Camilo em Salvador, que meu esposo é de Salvador. E nesse dia a casa estava lotada, ele não tinha dinheiro para manter mais gente naquela casa, mas bate na porta, alguém deixa uma cesta com uma bebê. Ele é tocado no seu coração, porque era uma bebê, percebia que ela era muito doente, tinha deformidades, não era uma bebê sadia, mas ele abraça com todo o amor e carinho e fala, não tem como eu negar apoio a essa criança. E a leva para casa e não sabe por que ele percebeu. Essa semana, meu amigo da Máscara de Ferro não apareceu. Uma semana depois, ele aparece. E aí ele fala assim, olha, Divaldo, eu agora tenho que reconhecer que você realmente mudou. Porque ele vinha perseguindo o Divaldo, ele buscava a vingança há mais de 400 anos por algo que aconteceu no passado. Mas Divaldo só conseguiu
teve todo esse tempo para se fortificar, para enfrentar aquele obsessor. E agora, naquele ato de caridade, de amor que Divaldo teve, através de todos aqueles anos que aquele obsessor vinha acompanhando ele, não conseguiu tocar o coração do obsessor que ele tinha transformado. Mas quando ele adotou aquela criança, o obsessor disse: agora eu acredito que você mudou, porque essa criança é minha mãe. Então, através do amor, ele conseguiu transformar alguém que estava arraigado na vingança, no ódio, na mágoa, há mais de 400 anos. Então, só o amor vai conseguir transformar as pessoas e trazer a verdadeira felicidade. A ignorância, para Sócrates, é a principal causa da infelicidade, pois levava ao erro e à concepção equivocada da existência. Então, se a gente observar hoje, nós temos a doutrina espírita, nossa grande consoladora, nos ensinando que a vida, ela permanece constantemente, Então, não existe a morte, ela veio para matar a morte, que nós somos espíritos imortais. Para quem não acredita nisso, como é que a pessoa vai conseguir ser feliz sabendo que ela só tem essa vida para viver tudo que ela tem que viver? Como é que a gente vai conseguir colocar dentro de uma cabeça de uma pessoa que nasceu em condições de saúde precária, de financeira precária, de ambiente de que não tem amor, e vai ter a mesma oportunidade que o outro que está no lugar que tem todo o acolhimento, todo o amor, toda a bondade? Não tem como a gente fazer essa comparação vivendo em uma vida só. Que Deus seria esse? É um Deus que não tem como acreditar no Deus de uma vida só. Como é que você tem uma casa que tem 3 filhos, um nasce cego e surdo e os outros 2 saudáveis? Como é que você vai dizer para aquela criança que Deus é justo, Então, para quem não acredita que a vida continua, que a gente tem a lei de causa e efeito, a imortalidade, essas questões da imortalidade da alma, que tudo continua, nada se perde, Tudo que a gente faz, a gente está plantando para as bem-aventuranças do Cristo, todas são para a vida futura. Se a gente não acredita na vida futura, como é que a gente vai querer acertar agora? Não, eu quero viver, aproveitar a vida. E aí ele aproveita a vida da maneira equivocada, porque ele não sabe que a vida continua, porque ele tem que plantar hoje, porque a colheita não é para essa agora, é para as futuras vidas, Então é muito difícil a pessoa entender essa colheita, tendo uma vida só. Então essa concepção equivocada da existência é que traz essa infelicidade. Então, à medida que a pessoa vai entendendo a lei da reencarnação, tudo fica simples, tudo fica fácil de entender, tudo fica consolador e todas as dores ficam mais brandas por causa da nossa abrangência de consciência, que nós começamos a perceber isso. E quem não consegue entender ainda fica preso aos 70, 80 anos de vida, que tem que viver tudo. E aí Jesus já nos dizia: e conhecerão a verdade vos libertará. Não tem nada mais libertador do que esse conhecimento que nós já encontramos, dessa Consoladora que o Cristo prometeu há 2000 anos. Então, este conhecer a lei da reencarnação é extremamente libertador para todas as nossas dores. E a gente só vai ter essa liberdade quando a gente ter o conhecimento. É ter a fé raciocinada, não é ter a fé cega. E através desse equilíbrio entre o intelectual e a moral, o amor, é que a gente vai conseguindo se libertar dessas presas, dessas amarrias que nós temos ainda com a matéria. A felicidade depende de nós, como dizia Aristóteles. Irmão X nos fala dessa seguinte maneira: bem-aventurados que sabem esperar e chorar sem reclamação, suportando a maledicência sem ódio, compreendendo nos adversários e nas circunstâncias os que ferem, abençoados guilhões do socorro divino,
a impeli-lo para diante na jornada redentora, porque realmente serão consolados. Então, as bem-aventuranças, quando Jesus nos ensina, nos coloca, somente através do conhecimento da reencarnação para a gente entendê-la. Porque bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas por que serão consolados? Porque aquele sofrimento, ele não é um sofrimento que a gente... Só que a gente tem que saber sofrer, como a gente coloca. Se a gente sofre com revolta, sem aceitação, vai ser um sofrimento que não vai resolver o que eu preciso resolver nessa vida. Eu tenho que saber suportar, como ele coloca aqui, sem ódio, compreendendo os adversários, porque eles não conhecem a lei, nós já conhecemos. Eles não conhecem a plenitude do conhecimento de Jesus, nós já conhecemos. Então, nós somos os primeiros a ter que colocar em prática essa questão do perdão, da aceitação e da compreensão de quem ainda não conhece. Porque nós temos o conhecimento que nos liberta. Se a gente não coloca em prática perante aqueles que nos caluniam, que nos causam algum transtorno, algum mal, não adianta falar que conhece, tem que colocar em prática. Como ele coloca aqui, são abençoados aguilhões do socorro divino que vai nos colocar adiante, mas só se bem vivido. Se não for bem vivido, a gente vai precisar repetir a lição. Aqui tem uma historinha do Chico, né? Quinca, seu amigo, ele teve o seu escritório totalmente arrombado, destruído, além de ter roubado os bens, computador, televisão, dinheiro que tinha lá, além disso, eles destruíram completamente o escritório de contabilidade dele. E ele estava arrasado. Para Chico, ele não precisava contar o que tinha acontecido, mas Chico ouviu com toda a paciência no final da reunião, perguntou para Quincas o que aconteceu, e Quincas lhe conta, né, tudo com todos os detalhes que tinha de falar, pacientemente, nem sem interromper. Quando ele terminou, Chico apenas fala: "Oh, meu irmão, é tão bom devolver." Lembrar, né, que é a lei do quê? Da lei do retorno, né? Tudo será dado segundo as suas obras. Então, se a gente conhece isso profundamente, sabemos que aquilo que a gente plantar, nós vamos colher. Então, quando a gente está passando por alguma dificuldade, é como o Chico colocou ali, é tão bom devolver. Porque se aquele amigo do Chico, se Quinca, numa encarnação anterior, passou a perna em muitas pessoas, roubou, prejudicou muitas pessoas, e desencarna. Só que desencarnou sem reparar aquele erro, sem expiar aquilo. Quando é que ele vai expiar isso? Numa encarnação adiante. E agora ele vai sofrer na pele o que ele fez o outro sofrer. Então ele está agora apenas, como ele falou, devolvendo. E a gente começa a ver situações parecidas, né? As pessoas que são roubadas sequencialmente, tendo diversos prejuízos de maneiras assim, que a gente fica sem entender, mas por quê, né? Por que a pessoa não consegue? Aí a gente passa a entender, provavelmente ele não pode, nessa encarnação, receber as bênçãos que no passado ele tomou. Então agora ele está apenas devolvendo, de acordo com as suas obras, mas que ele plantou em encarnação anterior. Tem até um ditado, né? Na Bíblia fala, né, que vai pagar até a 4ª geração. Não tem isso na Bíblia? Mas quem é a 4ª geração? É o próprio, que está voltando agora para receber aquilo que ele plantou no passado. Então, é real, né? A Bíblia não está mentindo. Só que a gente entende quem é que está voltando naquela 4ª geração. Na vida escreve, né, de Hilário Silva, a gente tem uma outra historinha bem interessante para a gente começar a entender essa questão também de entender tudo o que a gente precisa fazer para ser mais feliz. Saturnino Pereira, ele tinha acabado de ter um acidente onde ele trabalhava e perdeu um dedo nesse acidente. Ele estava muito entristecido com aquilo que tinha acontecido e todo mundo estava em volta dele, né? Nossa, olha, fulano, trabalhador do centro,
quantos anos que ele está aqui dedicado, teve um acidente, perdeu o dedo e tal. E aí nós vamos entender por que aquilo aconteceu. Aí ele recebe uma mensagem. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, programou a excursão presente, excursão de trabalho, de reajuste. Acontece que formulou uma sentença contra você mesmo. Então a gente faz toda uma programação divina, inclusive a programação de perder um braço, perder uma perna, perder a visão, perder a audição, né? Perder a saúde de alguma maneira. Isso está incluso na nossa programação reencarnatória. E aí vai ser explicado o que aconteceu com ele em encarnação anterior. Ele fala, né, há 80 anos era você um poderoso sitiante no litoral brasileiro, e certo dia, pobre empregado enfermo, não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou a triturar o braço direito no engenho rústico. Só que depois que ele desencarnou, ele ficou totalmente perturbado no plano espiritual, de reviver aquela imagem que ele mesmo colocou o braço daquele empregado dentro daquele triturador. E aquilo não trouxe paz. E ele só alcançou a paz quando ele pediu. Você implorou que nessa existência você tivesse a mesma sina de perder o braço. Então ele implorou que fosse perdido também, que ele viesse um trabalhador humilde e que perdesse o braço igual ao seu empregado. Mas, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Então, durante toda a vida dele, ele foi um trabalhador muito dedicado. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor seu empenho à justiça. Então não existe fatalidade em nossa programação. Nós podemos piorar aquilo que planejamos ou amenizar. Amenizando através da prática do amor, ou piorar praticando atos, né, de desamor. Então nós podemos melhorar aquilo que nós mesmos programamos. Ele era para ter perdido todo o braço, mas pelo amor ele se modificou, ele se transformou. Então quando nós chegamos na etapa reencarnatória e que precisamos ter um infarto que vai nos deixar muito debilitado, um AVC que a gente vai ficar muito sequelado, qualquer situação dessa, se antes a idade nós recuperamos aquilo que precisamos pelo amor, quando ela vier vai ser bem mais tranquila, bem mais amena. A gente vai passar pelo AVC, uma sequela vai ser bem pequena. Então, tudo depende da nossa atitude do hoje. Como estamos agindo agora? Quais são as nossas obras hoje? No bem? Ou que na inércia também é um grande problema, porque eles colocam, mas eu não faço mal para ninguém, mas não faz o bem. Quem não faz o bem está ajudando o mal, está colaborando para o mal. Então nós temos que ser atuantes no bem. Não basta ser, né, simpatizantes do bem. Temos que atuar. Se a gente não atua, nós estamos auxiliando o mal. E aí, no céu e inferno existe, né, quando a gente depara com os nossos erros, vem a primeira situação do arrependimento. Depois nós precisamos expiar e depois reparar. São as condições que nós precisamos nessa sequência. E reparação consiste em fazer bem aquele a quem se fez mal. Então, quando a gente vê, né, os pastores dentro dos presídios prometendo o céu para muitos, e eles se convertem e seguem o caminho, a gente fala assim, não, mas eles estão errados, eles estão... Não está errado. É o primeiro passo, que é o arrependimento. E é necessário que ele tenha aquela fé cega que ele está salvo. Porque se ele souber que ele vai ter que expiar, depois vai ter que reparar, vai ser muito mais difícil ele manter no caminho do bem.
Não é muito mais fácil você falar, não, se eu estiver aqui, eu já estou salvo? É mais fácil. Então, dependendo do grau de evolução espiritual, é melhor ter essa condição de entendimento do que ter a condição plena. Porque se ele tem muito erro para quitar, ele vai ter mais dificuldade de seguir no caminho do bem. Então a gente precisa alimentar, sim, as religiões todas são importantes. Porque às vezes é aquela religião que vai fazer com que ele comece o processo do arrependimento. Então todas as religiões são importantes por causa disso. A gente não sabe o nível espiritual que a pessoa está de entendimento, né, de Deus. Tem uns que vão entender Deus ainda como punitivo. Se Deus vai te punir, ele é muito severo. Aquele Deus amor não é para todo mundo. Então tem pessoas que precisam da punição, outros não precisam. É igual filho, né? Tem filho que é mais tranquilo, que obedece tudo direitinho, outro filho não. E se não for no castigo, na punição, na reparação, ele não vai obedecer. Assim somos todos nós. E é nesse sentido que Jesus disse, né? Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Porque se ele vai agora reparar, expiar o erro, né? Como o Saturnino estava fazendo, ele estava expiando o erro que ele implorou para vir na situação, para expiar. Agora precisa, na outra encarnação, o reparo. Né? São 3 etapas. No livro, né, de autores diversos, Passos da Vida, nós temos uma passagem de Emmanuel que diz: todo bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor na contabilidade divina. A felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia, ou melhor, à medida que ajudamos os outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Então a nossa felicidade ela é proporcional à felicidade que a gente semeia. E a nossa felicidade, segundo Sócrates, é de acordo com as nossas virtudes. E no livro Céu e Inferno, a nossa felicidade é de acordo com a pureza do espírito. Então, quando a gente começa a perceber as pessoas que são extremamente boas, de bom coração, que não guardam mágoa, elas são extremamente felizes, são essas pessoas que a gente consegue ficar perto e você se sente bem só de estar perto dela. Aquelas pessoas amargas, que ressentem, que magoam com facilidade, que está sempre lá, aquela nuvenzinha escura, né, perto dela, quando você chega perto, você sai de lá exausto, né? Ela te espolha toda a sua energia. Então, o que é que nós podemos fazer, então, para ser felizes? Apenas isso. Simples, né? Proporcione a felicidade do outro que você vai ser feliz. Tento dizer, eu lembrei de uma outra historinha do Chico, em que vocês sabem dessa passagem, que ele tinha um cachorro, um vira-lata, que ele amava. Só que ele chegava muito tarde do centro, ia alimentar esse cachorro, cuidar da sujeira do cachorro. Ele chegava 3 da manhã, 4 da manhã, fazer isso para levantar às 7 para ir trabalhar. E a sua vizinha, penalizada com aquela situação do Chico, né? Coitado, né? Tem que cuidar desse cachorro quando chega. Ela quer fazer um agrado a Chico, ajudá-lo, e mata o cachorro. Para poder ajudar o Chico, para ele não ter trabalho de madrugada. E Chico guarda aquilo, aquela mágoa. Ela matou o meu cachorro e ficou, né, dias e dias preso nessa situação. Aí Emmanuel, percebendo que Chico não estava bem na sua harmonia, porque estava preso no que a mulher fez, ela fez pensando no bem dele, né? Mas Chico não conseguia ainda livrar daquele sentimento. Aí Emmanuel fala assim: Chico, você vai fazer o seguinte, você vai procurar saber o que aquela senhora mais deseja ganhar na sua vida, e você vai comprar para ela. Como assim, Emmanuel? Ela me mata o meu cachorro, eu vou dar um presente para ela? Você vai dar um presente para ela. E ele descobre que ela queria ganhar uma máquina de costura. E naquela época a máquina de costura é muito cara. E Chico era um trabalhador, né? Ganhava pouco. E ele busca a máquina, divide lá no crediário, a perder de vista, e dá a máquina para a mulher. Quando a mulher recebe a máquina, ela recebe com tanta alegria, com tanta gratidão, e abraça o Chico. Aí Emmanuel falou: tá vendo, Chico?
ela limpou o seu coração. Porque através do bem que você fez a ela, você fez o bem a você mesmo. E ele esqueceu, pronto, limpou aquela mágoa, aquela sensação que ele estava. Então não existe outra maneira de alcançar a felicidade, somente através de pagando todo o mal que fizer a gente com o bem. E é essa maneira de fazer, esses exemplos que a gente recebe desses missionários. E é por isso que Jesus nos disse: quem beber desta água terá sede outra vez. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa sede de alegria, essa sede de felicidade que a gente tem, só vamos encontrar com Jesus a nossa saciedade. Só através daquilo que Ele nos ensina. É colocando isso em prática. A gente não vai encontrar em outra fórmula. Não tem outro jeito de alcançar essa felicidade. É a água que Jesus nos der. E essa água é o conhecimento, mas em prática. Né? Porque cristão, nós estamos aí há 2000 anos como cristãos. Se estamos aqui até hoje, 2000 anos depois, é porque a gente não conseguiu pôr em prática até hoje aquilo que Ele nos ensinou. Então, beberemos dessa água, nós não teremos mais sede. Não seremos mais fadigados, infelizes. O problema é que a gente ainda não conseguiu aprender e colocar isso em prática. Eu sempre falo, nós estávamos lá, eu jogando pedra na cruz mesmo. A gente não assimilava isso naquela época. Agora que a gente começou a assimilar. Só que agora, lembrando que a gente está na última hora. Os das primeira, segunda, terceira hora aí já foram tudo para outros planetas já. Nós somos, que estamos aqui, ó, tendo a última oportunidade de herdar a terra. A última oportunidade de permanecermos aqui. Não vamos perder a nossa última oportunidade. Porque não sabemos quando teremos outra oportunidade de reencarnar. E, quiçá, nesse planeta. Né? A gente já sabe disso. Essa é a última oportunidade, este é o último momento de praticar o que Jesus veio nos ensinar. Eu achei bem interessante essa historinha, um santo no lugar errado. Certa vez, né, num livrinho falando, perguntei para Ramesh, um dos meus mestres na Índia, por que existem pessoas que saem facilmente dos problemas mais complicados, enquanto outras sofrem por problemas muito pequenos, morrem afogados num copo d'água. Alguém conhece gente assim? Né? Que qualquer coisinha já é um problemão. Outros, pelo mesmo problema, passa de leso, nem liga para aquilo, né? A gente vê isso em todas as situações. Até eu sou médica, né? Então dentro da saúde é a mesma coisa. Se a pessoa quebra uma perna, lamenta. A outra que quebrou, mas está feliz da vida, porque está tudo bem. Aquela que está feliz, grata por qualquer coisa, ela vai recuperar a saúde muito mais rápido do que aquele que está revoltado, que quebrou, vai ter que fazer isso, fazer aquilo, depender das pessoas. Que essa é a grande questão, depender das pessoas. Então, por que as pessoas são diferentes nesse mesmo problema? Né? Aí ele vai contar o seguinte: era um sujeito que viveu amorosamente toda a sua vida. Quando morreu, todo mundo lhe falou que ele ia para o céu. Um homem bondoso quanto ele somente poderia ir para o paraíso. Naquela época, o céu não havia ainda passado por um programa de qualidade total. A recepção não funcionava muito bem e a moça que o recebeu deu uma olhada rápida nas fichas em cima do balcão. Como não viu o nome dele na lista, ele disse que ele tinha que ir para o inferno. E ele, como bondoso obedeceu. No inferno, ninguém exige crachá nem convite, qualquer um que chega lá é convidado a entrar. Ele entrou e foi ficando. Alguns dias depois, Lúcifer chega furioso nas portas do paraíso para tomar satisfação com São Pedro. Isso que você está fazendo é puro terrorismo. Você mandou aquele sujeito para o inferno e ele está me desmoralizando. Chegou escutando as pessoas, olhando nos olhos, conversando com elas. Agora está todo mundo dialogando, se abraçando e se beijando. O inferno não é lugar para isso. Por favor, traga esse sujeito para cá. Quando o Ramesh terminou de contar essa história, olhou-me carinhosamente e disse:
Viva com tanto amor no coração que, se por engano você passar para o inferno, o próprio demônio estará de volta para o paraíso, né? Achei tão interessante, porque é isso. Não importa onde a gente esteja, porque não é a situação em volta que vai me trazer felicidade, é o interior. Se eu estou bem, eu vou levar o paraíso para onde eu estiver, e eu transformo o ambiente que eu estiver. Se eu estou mal, eu vou levar a minha amargura para onde eu estiver e vou trazer a infelicidade aonde eu estiver indo. Então, o paraíso, o inferno está comigo, não está no exterior. Eu posso estar num lugar de extremo sofrimento, de extrema pobreza, miséria, mas se eu estiver bem, eu vou encontrar felicidade ali, na alegria das crianças, na brincadeira, no abraço acolhedor, na gratidão pelo sol, pela chuva. Então, não é o exterior que me traz a felicidade, é onde eu me encontro, porque ela está aqui dentro, não está no exterior. E se eu por acaso estiver no inferno, eu vou transformá-lo no paraíso, né? E o próprio demônio vai me tirar de lá, se ali for inapropriado para mim. Então, a felicidade é um estado interno, em que conseguimos acessar um bem-estar maior e independente das aquisições e situações externas. Então, a gente precisa assimilar isso muito bem para não ficar na reclamação, na lamuriação da minha vida, né, que eu sou um sofredor. Pessoas felizes não são felizes porque tudo dá certo, porque possuem o que querem. São felizes porque sabem aproveitar e sorrir do que a vida lhe oferece. Olha muito além, né? Quantas pessoas saem aqui missionárias para trabalhar na África, abraçando, acolhendo e sendo felizes naquela extrema miséria, né? Promovendo a felicidade àquelas crianças. Terminando com Francisco de Assis. Eu acho lindo, acho perfeito essa crônica, né, de Francisco de Assis, que chama Perfeita Alegria. E ele vai nos trazer diversas coisas que são chamadas de ter felicidade. Que é, ele estava voltando, né, nas montanhas geladas lá na Itália, voltando para a sua casa, para a sua cidade, para o seu vilarejo. E naquela época se andava a pé, muito frio, e havia o Frei Leão perguntando para Francisco de Assis como alcançar a felicidade, a verdadeira alegria. Aí naquele trajeto, Francisco ia falando: ó Frei Leão, embora os frades recebessem de Deus imensas graças, curando enfermos, fazendo milagres, até mesmo ressuscitando mortos de 4 dias, escreve que não estaria nisso a perfeita alegria. Ó Frei Leão, se os frades soubessem todas as línguas, todas as ciências, todas as escrituras, se profetizassem revelando coisas futuras, segredos das consciências, escreve que não estaria nisso a perfeita alegria. Ó Frei Leão, ainda que o frade fale com a língua dos anjos, saiba o caminho das estrelas, e fossem revelados todos os tesouros da terra, conhecesse as virtudes dos pássaros, dos peixes, dos animais, das pedras e das águas, escreve que não está nisso a perfeita alegria. Ó Frei Leão, quanto soubesse os frades pregar tão bem, convertessem todos os fiéis à fé do Cristo, escreve que não estaria nisso a perfeita alegria. Quando nós estivemos em Santa Maria dos Anjos, molhados da chuva, enregelados pelo frio, enlameados de barro, aflitos de fome, batemos a porta do lugar e o porteiro vier irado e disser: quem sois vós? E nós dissemos: nós somos 2 dos seus frades. E ele disser: vós não dizeis a verdade, sois 2 marotos que andai enganando o mundo e roubando esmola dos pobres. Ide embora. E não nos abrir e fizer-nos ficar fora na neve, na água, no frio, com fome até de noite. Então, se nós suportarmos tudo isso pacientemente, sem nos perturbarmos, sem murmurar, com alegria e com amor, ó Frei Leão, escreve que nisso se encontra a perfeita alegria. Então, isso é a perfeita alegria.
é a humildade, é a aceitação, é a resignação. Mas alegria e amor, dentro de tudo isso, nós encontraremos a perfeita alegria, independente do meio externo. E o Jesus já nos dizia: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele traz a receita da alegria aqui. A única coisa que a gente precisa ser feliz é ser manso e humilde de coração. Ele nos traz a receita há séculos, né? Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Por que a gente ainda não consegue ser feliz? Porque a gente não tem mansuetude nem tem humildade. Lembremos das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos. Nós precisamos alcançar essas bem-aventuranças para herdar a terra. Não os mansos que herdarão a terra, mas antes de ser manso, eu tenho que ser humilde e tenho que sofrer com resignação. Se eu não alcançar a humildade e nem a mansuetude, eu não herdarei a terra. Isso é um recado para nós, trabalhadores da última hora. Então, precisamos das 3 bem-aventuranças para permanecer aqui, para herdar a terra. Está lá o recado, está bem dado. Ser manso, ser humilde e sofrer resignado. Porque agora a gente tem um conhecimento do que são as bem-aventuranças e do que é herdar a terra. Então, essa é uma responsabilidade tremenda para nós espíritas. Porque nós sabemos o que é isso, o que é herdar a terra, que é o planeta de regeneração que está por vir. Então, se a gente tem essa consciência, não tem como a gente dizer no dia que tiver o degredo, claro, eu não sabia. Não sabia que eu tinha que fazer isso, não sabia que eu tinha que ser mais humilde, não sabia que eu tinha que ser resignado. Sabe, só que a gente não quer pôr em prática. Então, ser feliz é ser manso e humilde. É só isso. Então, se eu não sou feliz, é porque eu não tenho humildade o suficiente para alcançar a felicidade. Eu não sou feliz porque eu não tenho a mansuetude ainda. Então, a gente não pode pôr a culpa em nada nem em ninguém, porque Jesus deu o nosso recado. Então, que a gente tenha esse projeto. Vamos escolher ser felizes. Ok? Que estejamos essa felicidade de Jesus, que Ele nos alimenta a nossa alma no nosso dia a dia. Assim seja. Muito obrigado. Queremos agradecer a nossa irmã que trouxe com todo carinho, né, essa mensagem, nos ensinando aqui esse caminho, fazendo nós refletirmos sobre esse caminho. Antes de tudo, céu e inferno é muito mais um estado de espírito do que um local em si, né? Eu não estou falando o contrário, estou só dizendo que céu e inferno, antes de tudo, pode ser muito mais um estado de espírito, o qual Jesus nos convida a transformar e a construirmos o reino de Deus em nossos corações. Ele nos convida a fazer isso quando Ele nos diz, né, que o reino de Deus está dentro de vós. Quando Ele fala que o reino de Deus está dentro de vós, é aqui, no altar, no nosso coração, é que nós vamos trabalharmos isso através da humildade, através desse amor construído e vivido constantemente. Sabemos que é difícil, sabemos que não é tão simples, que não é tão fácil, mas é necessário, antes de tudo, queremos construirmos, queremos nos tornarmos pessoas melhores. E cada um, olhando com sinceridade para dentro de si, saberá por onde começar e qual o caminho trilhar. Porque os maiores caminhos a serem trilhados são os labirintos de dentro do nosso coração. Esses são os maiores caminhos a serem trilhados. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. Mais uma vez, queria lembrar a todos também sobre a nossa Semana Espírita, né, que irá ocorrer entre dia 30 de junho e dia 5, né, final, exatamente, até dia 5 de junho. Então, Semana Espírita de julho,
né? Exatamente. Estão todos convidados, né? Vão se preparando, vão vendo aí os dias que vão conseguir, né? Poder ir, prestigiar. Vai ser um momento onde muitos vamos nos encontrar, né? Será um momento muito bom. Algum recado? Não? Então, podemos seguir para as nossas atividades que se seguirão. Queria pedir para o nosso irmão Salmem fazer a prece, Salmem. Você sabe? Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Que essa paz nos contagie, que seja capaz de abrir os olhos da nossa alma e nos tornar pessoas felizes. A receita a gente já sabe, né? Já vimos aqui agora. E é algo muitas vezes difícil para a gente. Quantos deixaram, ou quantos não deixaram o aconchego de seus lares nessa tarde friorenta e vieram para cá ou não quiseram vir por outros motivos? A vinda ao centro, ela é sempre esclarecedora, sempre é, e sempre faz bem para nós. O estar em contato com essas energias que dão suporte a uma palestra como esta, interferem com o nosso interior, né? Com o nosso eu maior, com o Deus, a parte divina que habita em cada um de nós. Desta forma, peçamos ao Pai que desperte em cada um de nós a necessidade de seguir por esse caminho que há de nos libertar e que nós sejamos capazes de enfrentar as dificuldades da nossa vida, as nossas dores, as nossas doenças, os nossos percalços, perguntando a nós mesmos: meu Pai, o que ainda esta doença, essa dor, essa dificuldade precisa me ensinar, ou o que eu não ainda fui capaz de perceber com a adversidade que eu enfrento? O dia que formos capazes de abrir o nosso coração para Deus, abrir os nossos corações para nos reconciliarmos com aqueles que caminham conosco, com aqueles que nos fazem sofrer, o dia que isso acontecer, nós estaremos libertos e alcançaremos a nossa felicidade. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado a nossa irmã Cláudia, sua família, seus amigos que a acompanham. Tenhamos todos uma boa tarde de trabalho.